Olá, amigos, boa noite a todos. Agora sim, em definitivo, com Ibiatã Upadian. Boa noite, Ibiatã. Boa noite, Celso. Boa noite, irmãos. Agradecemos ao Celso pela oportunidade de estarmos aqui divulgando os ensinamentos pleidianos. Agradecemos a todos os nossos irmãos por estarem aqui prestigiando essa oportunidade que o Celso está nos dando. E desejamos a todos um abraço carinhoso, sintam-se carinhosamente abraçados por nós e tenham uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Maravilha. E Ibiatã, como eu havia dito a você, eu ainda não conheço o seu trabalho e imagino que algumas pessoas também que estejam presentes aqui no chat e no nosso site também não conheçam totalmente o seu trabalho, ao mesmo passo que muitos sim. Eu gostaria, antes de mais nada, por gentileza, que você apresentasse para a gente quem é o Ibiatã, quem é você antes de tudo, pode ser? Sim. Ibiatã Upadian, 60 anos, é um administrador de empresas aposentado, trabalhou como grande administração de grandes empresas e agora fundou o Instituto Mensageiros do Amanhecer para cuidar da educação de crianças índigo. É uma proposta de uma educação alternativa, diferenciada, para trabalhar com essas crianças que estão sendo consideradas nas nossas escolas como crianças problemas e sendo marginalizadas em nossas escolas simplesmente porque têm uma capacidade, uma alta capacidade de aprendizagem, têm um raciocínio diferente das outras crianças, então elas estão encontrando essa dificuldade e nós estamos aqui para dar um amparo para elas. O Ibiatã Upadian é descendente de espanhóis e de índios tupi-guarani e de indianos. Traz desde criança uma sensibilidade espiritual bastante grande, contatos com seres interdimensionais, seres ultraterrestres, que nós sabíamos que eram nossos irmãos, mas que era a nossa família estelar, mas não sabíamos quem éramos nem quem eram esses seres. E mais alguns, só mais recentemente, em 1998, 1999, esses seres se revelaram para nós como sendo os seres das Pleiades e nos passaram esse projeto de trabalho com as crianças índigas. Então, desde então, nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar esse projeto e agora que nós conseguimos criar essa ONG e estamos trabalhando nesse sentido. O Ibiatã é palestrante, conferencista, é um espiritualista, terapeuta holístico, não exerce mais a função de terapeuta holístico já há algum tempo, mas trabalhou um bom tempo com terapias holísticas e nós temos um grande interesse em toda a área espiritualista. Todos os assuntos da área espiritualista nos interessam, nos chamam atenção, sempre estudamos todos os temas do esoterismo, do espiritualismo. Então, esse é o Ibiatã Upadian, nada, um ser comum como outro qualquer, não somos nada de especial, e estamos aqui para tentar passar um pouco do que nós aprendemos com os nossos irmãos pleidianos. Ibiatã, você comentou, desculpa, eu não entendi bem a data, foi 69 que começou? 1998 e 99, foi quando, final de 98 e início de 99, que nossos contatos se tornaram mais frequentes com os pleidianos. Ah, correto. É que na hora deu uma pausa aqui no som, eu não consegui entender. E por gentileza, como que você
identifica, né? Explica pra gente como que é identificar um ser pleidiano, por exemplo. Como a gente saber se essa pessoa realmente é um ser de pleidiano e como se dá essa comunicação? Eles vêm até você, é fisicamente, é sensitivamente? Como que é isso? O contato com os seres da luz normalmente é feito por dentro, é feito através dos nossos sentidos extrafísicos e não pessoalmente. Eles podem, e eles têm a capacidade até de se materializar ou de aparecerem energeticamente para nós. Mas normalmente os contatos são feitos através da intuição, através uma comunicação telepática entre eles e nós. Normalmente a gente ouve eles falando dentro da nossa cabeça, e é uma comunicação que se baseia numa frequência de muito amor. Então, os pleidianos são reconhecidos pela amorosidade, pela paz, pela amorosidade que eles trazem quando eles se aproximam de nós. Então, nós temos contatos com outros seres, além dos pleidianos, nós temos os nossos mentores, com os quais nós temos contatos, mas nós percebemos a presença distinta, distinguimos a presença de cada ser pela frequência vibratória. A dos pleidianos é de uma intensa amorosidade, uma alegria, uma paz muito grande, e então é inconfundível a presença deles espiritualmente junto a nós. Eles também se apresentam para nós em projeção. Quando nós estamos em projeção astral, nós nos encontramos com eles e temos também visão deles, né? Embora eles não estejam fisicamente aqui, nós também podemos vê-los através da clarividência, e nós temos contatos com eles a ponto de viajarmos para outros planetas, inclusive para as Pleiades, em projeção astral, com eles nas naves pleidianas. Então, é uma comunicação bastante intensa, embora seja a nível etérico, essa comunicação seja a nível espiritual. Ok, é interessante a sua explicação. E a outra pergunta minha, daqui a pouco eu vou abrir para os nossos ouvintes também da Rádio da Terra fazerem perguntas, tá? Mas não perguntem ainda, viu, gente? Não façam perguntas, porque eu só vou começar a acompanhar. A hora que eu liberar aqui as perguntas, eu consigo ler o chat, aí o que vocês estão comentando. Uma dúvida, Ibiatã, como que você consegue definir com precisão, ou eles que falam, né? Por exemplo, sou de Pleiades, né? Como você sabe que um ser é de Pleiades ou um ser pode ser de Vênus? Eles que comentam, como que é isso? Bom, os pleidianos, nós temos contato com os pleidianos desde criança, e eles nunca disseram de onde eles eram, nem quem eles eram. Em 1999, quando eles começaram a passar o projeto para criarmos uma ONG para lidar com a educação das crianças índimas, nós criamos essa ONG em Campinas. Nós tínhamos 35 pessoas participando da ONG e as pessoas nos cobravam. Quem são esses seres que estão passando o projeto para você? De onde eles são? Quem são? Qual o nome deles? Como é que você acha que é um ser da luz? Não sei, que não dá um nome, que não diz de onde é. Então o pessoal criava muitas dúvidas a respeito. E aí um dia eles disseram, olha, já que vocês humanos vivem em função de rótulos, já que vocês humanos não utilizam a sensibilidade espiritual, o sentir, vocês se utilizam do raciocínio lógico, que precisa para isso de ter rótulos para que seja processadas as informações, nós vamos então dizer quem nós somos. Nós somos de um Sol chamado Araceles, que fica nas Pleiades, e nós estamos a 425 mil anos-luz da Terra, 425 anos-luz da Terra,
e nós temos, o meu nome é Matilde, o dele é Eridan, e assim por diante, e aí eles fizeram a apresentação, entraram em detalhes. Foi então que nós soubemos quem eram esses seres das Pleiades, mas nós não conhecíamos nada a respeito das Pleiades, e só fomos saber com exatidão quem eram esses seres em 2008, quando uma amiga nossa que nós conhecemos como um ser das Pleiades, encarnada aqui na Terra, ela nos falou que havia uma civilização que estava se comunicando com os seres humanos, que haviam livros escritos e que esses seres eram os pleiadianos, e que tudo indicava que esses seres que estavam em contato comigo eram também das Pleiades, eram os mesmos seres. E então nós fomos ler o livro. Quando em 1999 os pleiadianos pediram para que nós escrevêssemos um livro contando, revelando tudo o que eles tinham passado desde criança para nós de informação, nós nos preocupamos, nós nos apavoramos até, porque nós nunca fizemos nenhuma anotação e nós incorporamos ao nosso ser todas as informações que eles nos passaram. Então, relembrar tudo o que nós aprendemos com eles e colocar num livro, para nós, se tornou muito difícil. E em 2008, quando nós lemos o livro Mensageiros do Amanhecer, que é o primeiro dos 4 livros de comunicação dos pleiadianos através da Bárbara Marciniak, nós nos assustamos, porque tudo aquilo que eles ensinam para a gente desde criança estava tudo lá no livro Mensageiros do Amanhecer. Então foi assim uma prova muito grande para nós, e nós temos, a partir daí, foram estreitadas as comunicações, e nós, desde então, conseguimos perceber que nós éramos um dos seres das Pleiades também. Então, através de projeções e através de regressões espontâneas, nós tivemos a oportunidade de saber de nossas vidas anteriores e ter certeza, ter conhecimento de que nós somos das Pleiades e que nós estamos aqui na Terra há 3.484 anos. E aí nós começamos a entender a nossa percepção, a nossa capacidade de perceber nas pessoas aquelas que eram daqui da Terra, aquelas que não eram, e em especial aquelas que tinham características semelhantes a nós, que são os das Pleiades. Esses seres normalmente têm algumas características diferentes dos outros. Uma delas é uma amorosidade que está acima de qualquer característica física, de qualquer individualidade do ser. É um amor incondicional por todos os seres. Ok, eu vou colocar aqui a minha última questão e já vou deixar o chat liberado para perguntas também, tá? A partir do momento que você estiver ouvindo isso agora, você já pode colocar as suas perguntas, tá? A minha última questão para o Ibiatã nesse momento é a seguinte: qual a mensagem desses seres para nós? Qual a mensagem, o interesse dos seres pleiadianos com nós? Bom, os seres pleiadianos são seres pássaros. Daí surgiu a imagem dos anjos com asas. Né? Da característica dos pleiadianos que se criou, através das religiões, a imagem dos seres, dos anjos com asas. Os pleiadianos, eles são Elohims, ou seja, pertencem ao nível dos Elohims, que é o nível dos anjos, o nível mais elevado dos anjos, que são os anjos criadores, que são os anjos criadores de vidas, ou mestres geneticistas, ou guardiões dos dias, né? Anciões dos dias ou guardiões do tempo, etc. Tem várias denominações que eles recebem. E esses seres são os responsáveis pela criação da vida na Terra. Eles são os intermediários
entre o Criador e a criação. São eles que criam a vida pelo universo a serviço do Criador. Então, os Elohims, os seres pássaros, que são os Elohims chamados de pleiadianos, eles são os responsáveis pela criação da vida na Terra, junto com um comitê de 22 mestres geneticistas de 22 galáxias diferentes. Eles trabalharam na criação de todas as formas de vida humana e animal e vegetal da Terra. Então, eles são os nossos irmãos mais velhos e eles estão retornando para ajudar a humanidade a tomar consciência de quem somos nós, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, tomar consciência desse momento de transição em que o planeta passa, desse momento de ascensão para a quinta dimensão. Então, eles vieram para nos ajudar no processo despertar. Eles são os responsáveis perante o comando estelar. Peço desculpas, mas o programa foi reinstalado, tudo foi reinstalado aqui, estava funcionando bem até ontem, então coisas de internet, viu, gente? Perdão aí, mas de vez em quando acontece esses contratempos. Peço desculpas também ao nosso entrevistado Ibiatã, que está aqui pacientemente aguardando. Obrigado, Ibiatã. Nós podemos continuar então, depois da sua explicação muito bem passada, sobre a pergunta, né, de uma ouvinte, da Cláudia: qual a maneira de identificar um ser de luz ou de não luz? É através da índole desse ser, é através do amor, da índole desse ser. Todos nós estamos sujeitos a ter imperfeições, mesmo os seres da luz, mesmo os seres que estão em missão aqui no planeta. A partir do momento que nós estamos na matéria, nós estamos sujeitos a imperfeições, estamos sujeitos a dificuldades nessa adaptação à matéria, e isso resulta em imperfeições. Então, todos, por mais elevados que sejamos espiritualmente, quando nós estamos na matéria, nós estamos sujeitos a ter problemas com o ego, a ter problemas com as nossas imperfeições. Mas há uma característica, apesar de todas as imperfeições que nós trazemos, há uma característica básica nos seres da luz. Essa característica é o amor incondicional, é a índole do ser. Se o ser tem uma índole boa, ele está a serviço da luz. Então, o que caracteriza um ser da luz não são os seus poderes, não são as suas capacidades psíquicas. Por exemplo, ler pensamento, capacidade telepática, capacidade de premonição, capacidade, intuição, tudo isso daí, qualquer ser da não-luz pode apresentar essas características. Então, as pessoas acham que ter alguma dessas características faz do ser um indicativo de que esse ser é um ser da luz. Não é isso. Não é isso, porque os seres que trabalham para a não-luz, eles têm alta capacidade mental de captar o nosso pensamento, de saber o que vai acontecer, etc. Então, o que caracteriza, o que diferencia os seres é a sua capacidade de renúncia. Um ser da luz tem uma capacidade de renúncia, tem uma capacidade, uma abnegação, tem um carinho pelas pessoas, tem um amor incondicional por todos os seres, independente de raça, de cor, tem um carinho muito grande pelos animais, pela natureza. Então, é a índole do ser, é o amor que ele tem para com todos e para com tudo, que diferencia um ser da luz de um ser da não-luz. É claro que associado às capacidades espirituais, mas não as características espirituais não definem tão somente se ele é da luz ou não. Ok, e o Moacir Gonçalves está pedindo para você falar das mensagens dos seres da luz falsa na internet.
Hoje nós vivemos um momento muito difícil, porque à medida que as coisas vão se afunilando, no sentido de haver uma transição do nosso planeta para uma dimensão mais elevada, à medida que nós caminhamos para isso, todo aquele grande número de informações que nós tínhamos antigamente, aquelas informações místicas, aquela mística que havia em torno da nova era, tal, isso vai desaparecendo e as pessoas vão ficando desnudas, ou seja, a separação do joio e do trigo está acontecendo de uma maneira assim, já bem avançada, de tal maneira que fantasias, não existe mais lugares para fantasias. As coisas, a verdade, ela está aparecendo nua e crua, seja ela boa ou ruim, seja a polaridade ruim, a polaridade negativa ou a polaridade positiva, ambas já não se apresentam mais revestida de misticismo, de fantasias. As coisas vão ficando cada vez mais claras, então já não existe mais tanto lugar para fantasia. Então, nós temos hoje na internet uma realidade diferente daquela que tínhamos alguns anos atrás. E nós temos lá na internet ainda alguns canais, algumas pessoas que, levadas pelo ego ou por influência de seres da não-luz, que se apresentam como seres da luz, mas que na verdade não são da luz, insistem, essas pessoas, esses canalizadores, insistem em trazer mensagens para a internet, canalizações, e existe ainda pessoas que estão despertando, que estão acordando agora, que acabam se iludindo com essas mensagens de seres da não-luz, travestidos de seres da luz, que esses canalizadores trazem e estão ainda na internet para iludir muitas pessoas. Só que a maioria das pessoas já desenvolveu um discernimento muito maior do que tínhamos alguns anos atrás. E a maioria das pessoas que já estão na estrada, que já estão no processo de despertar, já consegue perceber claramente as mensagens falsas, as mensagens de desinformação que vêm para confundir as pessoas menos avisadas no seu processo de despertar. Então, nós temos, por orientação dos irmãos pleiadianos, procurado alertar as pessoas para que tomem cuidado, para que aprendam a desenvolver a sua capacidade de discernimento, tomem cuidado com essas mensagens fantasiosas que estão na internet, assinadas por mestres ascensos, por arcanjos, assinada por comandantes estelares, etc. Então, os verdadeiros seres da luz normalmente não têm muito interesse em colocar, em se exibir. Então, por exemplo, os pleiadianos, dificilmente eles usam o nome pessoal deles em alguma mensagem. Normalmente eles assinam apenas os pleiadianos. Então, e eles normalmente não se identificam como pleiadianos. Por quê? Porque na mensagem da luz, de um ser da luz, o nome, a assinatura não é importante. O que é importante é o conteúdo. E, graças a Deus, um grande número de pessoas que estão na estrada estão percebendo isso, que não se deve iludir pelo título da mensagem, pelo nome de quem assina, e sim pelo conteúdo que ela traz. Porque essas mensagens falsas de desinformação, ela traz lá mestre não sei o quê, arcanjo não sei das quantas, e aí você vai ler, ela usa todo um vocabulário meloso, mas cheio de lugar comum, cheio de frases de efeito, cheio de jogo de palavras, cheio de
falta conteúdo, tem excesso de palavras e falta conteúdo. Então, o que caracteriza a mensagem verdadeira de uma mensagem falsa é justamente o conteúdo. Uma mensagem verdadeira de um ser da luz traz, acima de tudo, informações que nos estimulam a desenvolver a nossa percepção da nossa própria verdade. E não trazem informações prontas. Mensagem que traz informação pronta, mastigada, usando lugares comuns, usando chavões, né? Normalmente não são de seres da luz. Então é preciso que a gente se preocupe com o que está nas entrelinhas e não nas palavras que estão no texto. Elas dizem mais, o que está na entrelinha diz mais em matéria de conteúdo do que estão nas palavras. E um ser da luz, ele é mestre em transmitir mensagens contidas de forma a nos estimular e não trazer a informação pronta e acabada para nós. Nos estimula a descobrir a nossa própria verdade. Ok, a Cleo pergunta se os pleiadianos trabalham somente com humanos índigo. Os pleiadianos são os responsáveis pela vinda da geração índigo para o planeta Terra. Nós, inclusive, em 1999, fomos levados por uma nave pleiadiana para conhecer uma colônia nas Pleiades, onde estão sendo preparados os mestres do espírito que estão se encarnando pela primeira vez como seres índigos no planeta. Então, eles são os responsáveis pelo projeto da vinda dos seres índigos e os seres da luz que estão aqui há 3, 4 mil anos, que vieram na frente para abrir caminho para os índigos, eles são, em sua maioria, seres índigos. Então, o projeto, ele não começou agora com a vida das crianças índigas, ele começou há 4, 5 mil anos, porque os pleiadianos têm a capacidade de viajar entre as dimensões e viajar no tempo. Então, eles são seres do futuro que foram para o passado da Terra para que esses seres aprendessem a ser humanos e hoje servissem de amparadores para os índigos que estão chegando. Então, os pleiadianos são, em sua maioria, seres índigos. E os que estão, mesmo os que são de outras famílias estelares e que estão a serviço deste projeto das crianças índigas, dos índigos, eles têm as características índigas. Embora eles tenham vindo há muito tempo, estejam aqui 3, 4 mil anos, eles já têm essa característica índigo há muito tempo. Então, os índigos não estão chegando agora. Os índigos sempre estiveram presentes no nosso planeta. Então, nós temos um São Francisco de Assis, que era um pleiadiano, que é um índigo. Nós temos os cátaros, que viveram no sul da França, que eram os puros cristãos puros. Eles eram índigos, eles eram pleiadianos, tinham as características índigas. Então, a característica dos pleiadianos e a dos índigos, elas são comuns, têm muito em comum essas características. Mas se nós olharmos os seres evoluídos e outras famílias estelares que estão missão no planeta, eles também têm essas características, têm muita semelhança. Então, nós podemos dizer que todos os seres evoluídos que estão aqui no planeta são seres índigos. E os índigos que estão chegando agora, os índigos de última hora que estão chegando para esse processo de evolução no planeta, eles são gerações mais avançadas de índigos. Então eles são as crianças cristais, as crianças safira, as crianças diamante, as crianças arco-íris. As crianças arco-íris vieram o ano retrasado e o ano passado, e esse ano está chegando uma nova geração de crianças que são as crianças douradas. Então, essas crianças são, em sua maioria, espíritos evoluídos que estão encarnando pela primeira vez no planeta. E nós, que somos os índigos,
que somos os seres pertencentes à família da luz, independente de sermos pleidianos, andrometanos, arturianos ou etc., nós estamos aqui como amparadores dessas novas gerações, inseridos dentro de um projeto da hierarquia da luz para com o planeta, que é administrado pelos pleidianos, mas que envolve toda a hierarquia da luz e todas as famílias estelares, independente de serem pleidianos ou não. Pergunta do Antônio. Quais os pleidianos mais conhecidos que vivem hoje em nosso planeta? Poderia citar algum? Olha, é difícil porque os pleidianos normalmente não gostam de ser rotulados. Então, a gente evita de rotular os que estão no momento no planeta. Nós podemos citar alguns que já passaram pelo planeta, né? E nós temos os maias, que eram uma civilização de pleidianos, nós temos os cátaros, nós temos os essênios, que eram pleidianos. Então nós temos aí vários seres famosos que passaram pela nossa história e que eram pleidianos. Mas hoje nós temos alguns pleidianos, mas nós não temos autorização para rotular. Esses pleidianos devem viver na simplicidade, devem viver sem chamar muita atenção e para poder realizar seu trabalho, e não nos cabe aqui colocar rótulos neles. Nós não temos essa autorização, infelizmente. E o Moacir quer que você fale sobre a Terra para a quinta dimensão. Bem, o nosso planeta passa por um momento delicado e difícil para todos aqueles que já estão despertos, para todos aqueles que são da luz e que estão participando dessa reta final da transição planetária. Então, todos aqueles que estão conscientes estão passando um momento difícil, e vai se tornar muito mais difícil para todos os seres da luz que estão despertos esses próximos anos. Nós estamos vivendo um momento da separação do joio e do trigo, é um momento de exacerbação das polaridades positivas e negativas, onde as polaridades tentam cada uma dessas polaridades tenta puxar o maior número de almas para o seu lado, atrair o maior número de almas para si. Então existe uma pressão muito grande sobre os seres humanos, e embora a maioria desses seres humanos continuem dormindo, aqueles que estão despertos sentem essa pressão de uma forma muito intensa. É um momento de muito sofrimento para quem está desperto, por ele ver a maioria das pessoas ainda totalmente alienadas, dormindo e sem conseguir perceber todo o processo de conflito, o processo a mentira, né, que nós vivemos durante todo esse tempo. Essa mentira vindo à tona agora, ela é uma coisa que nós que estamos percebendo toda essa mentira, nós gostaríamos de passar isso para todos despertarem, mas infelizmente nós somos apenas os malucos do pedaço, nós somos apenas os seres que estão estimulando a conspiração, né? Então é difícil para a gente, porque nós temos a missão de ajudar no despertar das pessoas, e nós somos taxados, somos rotulados de malucos e conspiradores, e a gente vê que as pessoas insistem em continuar dormindo. Então é um momento muito difícil para nós, mas é um momento em que nós estamos aprendendo muito no processo acelerado, e isso é ao lado positivo, é a recompensa que nós temos. Então o momento é de transição
entre uma era e outra era. Nós terminamos a era de peixes em 21 de dezembro de 2012. A era de peixes começou a terminar em março de 2012, e então ela concluiu mesmo esse processo de transição em 21 de dezembro. E em 21 de dezembro todos acham que nós tivemos o início da era de aquário. Na verdade, a era de aquário deve começar só em 2019. Nós temos aqui, neste momento, estamos vivenciando neste momento, um interregno, um interim, que é um período de transição entre uma era e outra. É um período de tempo fora do tempo. Assim como o calendário maia, que eram 3 calendários no Sol, o calendário solar, o calendário lunar e o calendário de Vênus, e no seu calendário, assim como o calendário maia, que era um retorno aí. Opa, isso. No calendário solar dos maias, nós tínhamos 365 dias, sendo 360 dias nominados e 5 dias inominados, ou de tempo fora do tempo. Esses 5 dias era um período em que as forças da não-luz estavam às soltas, eles tinham total liberdade, por isso que eram dias inominados. Durante esses 5 dias, os maias permaneciam fechados, reclusos, em meditação, fazendo orações e oferendas aos ancestrais, aos deuses, e se mantendo em meditação. E lá fora a bruxa estava solta, lá fora o mal estava à vontade. Então, esses eram os 5 dias do tempo fora do tempo, que eram os 5 últimos dias de cada ano, antes de começar um ano novo. Entre um calendário, no calendário maia, entre um grande ciclo e outro grande ciclo, existe também um período de tempo fora do tempo, que que corresponde a um período, aí um interim entre uma era e outra. Então, na verdade, o calendário maia, o grande ciclo do calendário maia corresponde a uma era. Então, o que existe de intervalo aí, de 7 anos, é um tempo fora do tempo, que é o período em que a bruxa está solta, em que o mal está à vontade. Então, se vocês prestarem atenção, a partir de dezembro de 2012, as máscaras deixaram de ser usadas. Não é que elas caíram, elas deixaram de ser usadas. Os nossos políticos e os seres da não-luz que estão no comando deste planeta já não têm mais pudor. Eles mostram a sua verdadeira face, eles mostram os seus princípios assim descaradamente. Eles não têm mais, não se revestem mais de falsos moralismos. Eles mostram quem eles realmente são, porque eles estão no tempo deles, eles estão no período deles. Nós estamos vivendo um tempo em que o poder deles está liberado. Eles estão usando o poder deles para atingir o máximo que eles podem atingir de poder, de poder econômico, poder político e poder material. Então, eles estão se utilizando de toda a tecnologia, de todo o seu conhecimento, para poder dominar, para poder adquirir poderes materiais, econômicos, etc., poderes espirituais até, para que, quando terminar esse período de 7 anos, em torno de 2019, quando terminar esse período de tempo fora do tempo, eles possam se manter no poder por maior tempo possível. Então, eles estão tentando atingir o maior poder possível agora, aproveitar o máximo possível esse período. Então, durante esse tempo, nós vamos ver muita maldade, muita injustiça, nós vamos ter a implantação da nova ordem mundial, com um governo tirânico mundial, nós vamos ter uma única religião que vai ter
substituindo esse Papa e assumindo o lugar de chefe de todas as religiões, nós vamos ter o Anticristo. O Anticristo que está aqui há muito tempo, que é Satã, ele vai se manifestar como a volta de Jesus Cristo. Ele vai se manifestar, vai descer numa nave aí diante das as câmeras de TV do mundo todo, que pertence aos Illuminatis. Eles vão então colocar todo o foco das câmeras em rede mundial de TV em cima de uma nave que vai se apresentar, e da qual vai descer um ser alto, loiro, de olhos azuis e cabelos cacheados, tal, parecendo um anjo, que vai se apresentar como Jesus Cristo, como a volta de Jesus Cristo, e vai dizer que ele voltou para assumir o comando do planeta, assumir o comando da Terra. E ele vai ocupar o trono do Vaticano e vai unir todas as religiões sob o comando dele. Só que, na verdade, não é a volta de Jesus. Ele é Satã, ele é o ser o anticristo, que comanda há muito tempo a vida nesse planeta, 300 mil anos que ele está no comando, aí, comandando o governo oculto nos subterrâneos do planeta. Então ele vai assumir o seu lugar e ele que vai dirigir esse planeta, e ele vai ter nós vamos ter um governo único mundial, mas que vai estar subordinado a ele. E nós vamos ter um governo tirânico, onde eles pretendem eliminar 80% da população atual, ficar apenas com 20% da população que são escolhidos a dedos, que são aqueles que são os melhores escravos, aqueles escravos que não pensam, que não discutem, que não se rebelam, que são escolhidos geneticamente para permanecerem como alimentos e escravos desses seres que estão finalmente assumindo o controle do planeta. Eles que sempre comandaram nas sombras, agora estão se revelando, eles estão finalmente se revelando. Então, esse é o plano deles, essa é a agenda deles, e nós que estamos aqui a serviço da luz, nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos evoluindo, a nossa frequência vibratória vai se elevando, nossos corpos vão se sutilizando, nós vamos nos tornando cada vez seres menos visíveis aos olhos dos seres menos evoluídos, e a Terra então vai se dividindo em duas. Não a Terra, mas a população, a humanidade vai se dividindo em duas: aqueles que estão estagnados na terceira, na quarta dimensão, que tem uma frequência vibratória densa, lenta, que pulsam lentamente, e aqueles que vão evoluindo, que vão elevando a sua frequência vibratória e que vão se tornando seres mais sutis, seus corpos vão se tornando menos densos, à medida que o seu pulsar vai aumentando, vai ocorrer um distanciamento entre os átomos, entre as nossas moléculas de nossos corpos físicos, e aí há um espaço atômico maior para atender a esse pulsar mais rápido da matéria, e essa matéria vai deixando de ser densa, vai se tornando sutil, e nossa frequência vibratória vai se acelerando, e nós vamos entrando na faixa da quarta dimensão, correspondente à faixa dos espíritos desencarnados. E da mesma forma como os espíritos encarnados são invisíveis aos seres da terceira dimensão, nós aos poucos vamos nos tornando invisíveis também aos seres que estão aí presos, apegados à matéria na terceira dimensão. Então nós vamos começar a ter, já estamos começando a ter, duas humanidades diferentes. Então o que vai acontecer é que um ser que está com a frequência vibratória elevada, ele entra, por exemplo, isso já aconteceu conosco, de entrar numa loja para comprar alguma coisa, e a gente se colocar diante de um vendedor e falar com ele, e ele ficar com cara de paisagem, olhando através de nós, sem nos perceber. E aí a gente procura um outro vendedor e às vezes acontece a mesma coisa. E até que a gente consegue um vendedor que nos dá atenção.
e a gente fala, olha, aquele vendedor ali, conversei com ele, ele não me deu atenção, aí ele fala assim, mas eu acho que talvez ele não tenha te visto, né? Então fica assim meio engraçado a coisa, porque alguns veem a gente, outros não veem a gente. Então esse processo é o processo de divisão do joio e do trigo que nós vamos estar passando, e os governos tirânicos vão ser implantados, nós vamos perder a liberdade, e eles vão estar implantando toda essa agenda da nova ordem mundial, mas, segundo os pleidianos, eles não conseguirão zerar a agenda deles, eles não conseguirão implantar totalmente a agenda deles. Antes que eles consigam implantar totalmente a agenda deles, nós vamos ter uma grande onda de energia eletromagnética vindo do Sol, resultante de uma explosão solar, de uma grande explosão solar. Essa energia eletromagnética vai acelerar ainda mais o nosso pulsar rápido, a nossa frequência vibratória, e nós estaremos indo para a quinta dimensão. Então nós vamos subir a nossa frequência vibratória da terceira dimensão para a quarta dimensão, vamos transitar por cada uma das 12 subdimensões da quarta dimensão, passando pelo umbral, até chegar às últimas subdimensões da quarta dimensão, que é a 10ª, 11ª e 12ª subdimensão, onde estão as colônias espirituais, como o nosso lar, o Grande Coração, que é a colônia espiritual do Ramatiz e outras, e nós vamos continuar progredindo, elevando a nossa frequência vibratória até chegar à 12ª subdimensão, onde estacionaremos ali aguardando esse grande evento do Sol que vai nos transferir para a quinta dimensão, que vai acelerar ainda mais a nossa frequência vibratória, e nós então iremos para a quinta dimensão. Todos os seres que estiverem ainda na terceira dimensão ou nas subdimensões da quarta dimensão, da primeira até a 11ª subdimensão da quarta dimensão, que corresponde ao todo em 12 faixas, ou seja, a terceira dimensão mais 11 subdimensões da quarta dimensão, esses seres serão exilados do nosso planeta. Seus corpos vão se desintegrar com essa grande explosão solar, essa energia eletromagnética, essa grande nuvem de energia eletromagnética que vai vir do Sol e atingir a Terra. Os corpos materiais dessas pessoas que não elevaram sua frequência vibratória, eles se desintegrarão, e esses espíritos serão conduzidos pelo comando estelar para 12 portais diferentes. Para cada uma dessas faixas vai haver um portal que vai conduzir esses seres para um planeta que está vibrando naquela frequência vibratória. Então, a população, 2/3 da população da Terra, 1/3 permanecerá aqui, 2/3 vai sair através de 12 portais e vai para 12 diferentes planetas, onde terão uma nova oportunidade de evoluir. Então, todo esse processo que nós estamos assistindo aí, de chemtrails pulverizando veneno sobre o planeta, de envenenamento da comida, da terra, da água, todo esse processo vai se tornar cada vez mais violento. Toda a saúde da população vai piorar cada vez mais, e eles estão fabricando vírus, como o vírus do Ebola e outros que são fabricados em laboratório, com o objetivo de criar uma pandemia para dizimar a maior parte da população. De preferência, eles estão mirando os seres que têm uma linhagem genética que possibilita a eles a sua evolução. Ou seja, aqueles que têm o material genético dentro de si, das 12 fitas de DNA nós tivemos na antiga Lemúria, quando o planeta foi invadido, das 12 fitas de DNA que nós tínhamos, 10 foram desligadas, o material genético continua dentro de nós, e
nós temos hoje só 2 fitas de DNA. À medida que existe uma aceleração no nosso processo de evolução, na nossa frequência vibratória, essas fitas vão sendo reativadas e nós vamos voltar a ter 12 fitas de DNA novamente. Então, a meta deles, dos Illuminati, dos seres da não-luz, é através de vacinas, através de vírus produzidos no laboratório, que atuam sobre os seres de acordo com a sua linhagem genética. Eles pretendem fazer uma limpeza genética no planeta, eliminando todos aqueles que têm material genético das 10 fitas dentro de si, prontos para serem reativados. Então, eles pretendem eliminar esses seres através de doenças, de remédios e etc. E trazer, fazer permanecer nesse planeta apenas aqueles que não têm material genético para evoluir para a 5ª dimensão. Essa é a agenda deles, mas eles não vão conseguir atingir esse objetivo, porque da mesma maneira que eles criam venenos, criam toxinas para eliminar os seres que têm material genético dentro de si, nós vamos desenvolvendo os nossos poderes e vamos criando defesas contra isso que eles estão criando. Então, cada vez que eles criam aí uma nova tecnologia para produzir o assassinato de um grande número de seres humanos, nossos corpos vão desenvolver recursos para nos proteger dessas tecnologias. Por quê? Porque nós somos deuses criadores, nós temos capacidade de criar vida. Nós estamos aqui disfarçados de seres humanos, e à medida que eles vão evoluindo no seu nível de maldade, os nossos poderes vão estar se desenvolvendo também. Nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade criadora de deuses criadores e vamos estar nos safando dessas ciladas que eles vão armando. Então, alguns vão caindo pelo caminho, mas a maioria vai conseguindo se livrar. Então, estamos na corda bamba, diríamos assim, estamos na corda bamba e nós temos que despertar. Só existe uma saída, ou despertar ou despertar. À medida que nós despertamos, nós criamos condições de nos livrarmos dessas ciladas que os seres da não-luz estão criando para nos levar ao fim da humanidade. Mas nós temos condições de nos safar disso. Então, embora a agenda deles seja pesadíssima, e ela esteja sendo desenvolvida, esteja acelerada, nós não devemos ter medo. Nós não devemos ter medo, não devemos nos levar pelo pânico, porque quando nós temos medo, nós abrimos mão dos nossos poderes. Quando nós confiamos na espiritualidade, confiamos na luz, esses poderes dentro de nós se manifestam e nós conseguimos driblar toda a tecnologia, toda a maldade desses seres que querem acabar com a humanidade. Então, confie na luz, confie na sua intuição, confie na sua capacidade de sentir, de perceber as coisas e utilizem o poder criador dentro de si para, através de decretos, estabelecer às suas células uma ordem para que elas não absorvam nenhuma toxina, aprendam a trabalhar com esse poder criador que nós temos para fazer uma reprogramação celular, uma limpeza de toxina e estar sempre em harmonia com a luz para que a gente possa estar sempre recebendo as orientações dos nossos mentores, dos nossos irmãos estelares, sobre como devemos nos conduzir em cada situação que eles vão criar e driblando tudo isso daí até nós chegarmos ao momento em que vamos fazer a transição para a 5ª dimensão.
Ok. A Cláudia tem a pergunta que é a seguinte. Beatan, em suas palestras você fala que os pleidianos dizem que a transição ocorrerá até 2012. Não sei se ela escreveu certo aqui. Enquanto que os descendentes dos maias falam que tudo estará concluído até 2016. Qual das duas afirmações é mais coerente? Olha, tudo deve acontecer até 2019. Houve uma interpretação em cima do calendário maia que dizia que o mundo ia terminar em 2012. Na verdade, o calendário maia não dizia que o mundo ia terminar em 2012, dizia que um grande ciclo terminaria em 2012 e um novo ciclo iria começar. Esse novo ciclo, no calendário, não especifica quando ele iria começar, só dizia que um ciclo ia terminar e deduziu-se que o outro ciclo já iria começar. Pelo fato do calendário maia não trazer o início de um novo ciclo, não ficou muito claro quando esse novo ciclo começaria. Deduziu-se que ele começaria imediatamente, mas os pleidianos nos dizem que não, que há um espaço aí de aproximadamente 7 anos. Nós temos falado isso aproximadamente, e as pessoas insistem em interpretar que nós estamos dizendo exatamente 7 anos. Não é 7 anos, é aproximadamente 7 anos. Por que isso? Porque à medida que a humanidade desperta, a possibilidade de nós anteciparmos essa transição planetária é muito grande. Porque o período de transição é de aproximadamente 7 anos, o que indica que a transição vai acontecer iria acontecer em torno de 2019, ou seja, 2012 mais 7 anos, 2019. Só que os pleidianos nos dizem que a questão não é o tempo. As pessoas têm uma dificuldade de entender que a questão não é tempo. A espiritualidade não trabalha com prazos, não trabalha com datas fixas, ela trabalha com metas a serem atingidas. Então, esqueçam essa questão de datas. Datas não são importantes, a espiritualidade não trabalha com datas, trabalha com metas a serem atingidas. E a meta a ser atingida qual é? É a elevação do nível de consciência de 1/3 da humanidade. Por que 1/3? Porque a média da consciência da humanidade que determina a consciência de Gaia, a consciência do planeta. A partir e a massa crítica para gerar essa consciência, esse nível de consciência do planeta é 1/3 da humanidade. Ou seja, se nós tivermos 1/3 da humanidade despertos e conscientes, Gaia estará desperta e consciente. Então, à medida que nós evoluímos, que nós adquirimos consciência, a nossa frequência vibratória, que é o resultado do nosso pulsar, ou seja, Deus, o Criador primordial, ele é movimento, ele não é um ser estático, ele não existe esse negócio, o Criador criou o universo e em 6 dias ele descansou no 7º. O Criador, ele não descansa, ele é um eterno pulsar, ele é energia em movimento. Assim como todo o universo é energia em movimento. À medida que o universo evolui, ele vibra cada vez mais rápido. E quanto mais rápido ele vibra, mais ele se estende, mais ele se expande. E então o universo está em expansão, está em evolução, está se acelerando, e nossa consciência de tempo é a prova, a testemunha de que as coisas estão se acelerando, porque hoje o dia já não tem mais 24 horas, pelo menos na nossa percepção, não tem mais 24 horas como tinha antigamente. Só que os nossos relógios continuam marcando 24 horas. Por quê? Porque o universo está se acelerando, tudo está se acelerando, então o pulsar da matéria, ele está se acelerando também.
e o relógio, ele nada mais é do que o resultado do pulsar da matéria. Então, se o pulsar da matéria se acelera, o relógio vai marcar 24 horas, mas de uma maneira mais rápida que as 24 horas antigas. Então, nós estamos passando por esse processo de aceleração. O planeta está passando por um processo de aceleração, e isso indica que a frequência vibratória do planeta está se elevando. Agora, a frequência vibratória do planeta, ela é alterada graças a um consciente, a uma média de consciência de uma quantidade de pessoas, ou seja, de uma massa crítica. Essa massa crítica é 1/3 da humanidade. Então, 1/3 da humanidade evoluindo, o planeta está evoluindo a sua frequência vibratória, está acompanhando a elevação da frequência vibratória desse 1/3 da humanidade. Então, não importa se é 2012, 2013, 2019 ou 2020 ou 2050, o que importa, irmãos, é a meta a ser atingida. E a meta a ser atingida é quando nós tivermos 1/3 da humanidade despertos, ou seja, 1/3 da humanidade atingir a 12ª subdimensão da 4ª dimensão, que é o limite para a 5ª dimensão. Quando 1/3 chegar lá, o planeta Terra, a Mãe Gaia, estará com a sua frequência vibratória acelerada o suficiente para fazer a sua transição para a 5ª dimensão. Aí o Criador primordial vai, através do nosso Sol, nos enviar essa onda de energia eletromagnética para promover essa transição planetária. Então, nós temos aí previsto pelos nossos irmãos pleiadianos, aproximadamente, para que isso ocorra, 7 anos a contar de 2012. Eles disseram que isso poderá ser bem antes ou até depois disso. Vai depender de nós. Só depende da rapidez com que nós atingirmos 1/3 de seres humanos despertos. Se acontecer antes, poderá ser em 2016, em 2017, 2018, mas poderá também haver um atraso. Poderá haver, em 2020, 2021, se a humanidade se acomodar e não continuar no processo acelerado de despertar que vinha ocorrendo. Então, não se prendam a datas. Nós falamos em nossas palestras que estão lá no YouTube sobre datas, mas nós falamos em cima de probabilidades apontadas pelos nossos irmãos pleiadianos diante de uma etapa de aceleração no despertar que a humanidade teve. Então, aquilo eram projeções, probabilidades em cima de um ritmo de despertar que estava acontecendo na humanidade. Só que esse ritmo caiu, não é o mesmo. Então, havia possibilidades até, nós previmos que poderia estar acontecendo já a implantação da nova ordem mundial no segundo semestre desse ano, e de repente em 2015, 2016 está acontecendo a transição planetária. Só que até o processo da implantação da nova ordem mundial está atrasado, que já era para ter sido implantada a nova ordem mundial, mas existem aí duas facções dos Illuminatis brigando entre si pelo poder. E isso está atrasando e dando a chance para que a humanidade desperte o mais rápido possível. Mas parece que a humanidade andou se acomodando um pouco e parece que o ritmo de despertar caiu um pouco. Então, nós podemos ter esse despertar da humanidade acontecendo daqui 5 minutos. Daqui 5 minutos pode acontecer, mas pode ser que isso aconteça em 2020. Isso depende de quem? Depende da luz? Não, depende de nós. Depende do nosso processo de despertar da humanidade. Então, isso poderá acontecer a qualquer momento. E isso depende de uma elevação de frequência vibratória, não depende das forças da luz. Eles gostariam que fosse daqui a pouco. O Criador primordial gostaria que essa mudança pudesse acontecer daqui a pouco.
Mas nós temos tantos irmãos dormindo ainda que não conseguem enxergar um palmo diante do nariz e tudo que está acontecendo aí de mudanças. Então, nós temos que ter paciência, temos que esperar. Não adianta vocês ficarem em ansiedade. A ansiedade, a tensão, essa angústia, esse medo que muitos estão vivendo aí diante de tanta coisa ruim acontecendo a nível mundial, tudo isso daí, irmãos, prejudica o nosso processo de despertar. Tudo isso nos puxa para baixo e impede que a nossa frequência vibratória se acelere. Nós temos que fazer meditação, confiar na luz, fazer tudo que for possível para ajudar na aceleração da frequência vibratória do planeta. E não ficar vivendo em ansiedades, preocupando com datas e impedindo que a nossa frequência vibratória se acelere. Porque com isso nós vamos estar retardando cada vez mais todo o processo. O Daniel pergunta se é obrigatório ir para o meio de uma floresta ou ir para o campo na hora da transição. Olha, obrigatório não é. Dentro do nosso livre-arbítrio nós fazemos o que nós bem entendemos. Nós somos livres para fazer o que nós acharmos melhor. A sugestão dos nossos irmãos pleiadianos é que nós saiamos de dentro das casas, de dentro das cidades, porque a arquitetura das nossas cidades foram criadas, foram feitas para nos aprisionar. Os ângulos retos das construções ele funciona como reverberação de energias pesadas que nos prejudicam a saúde. Os índios não moram em casas de ângulos retos. As civilizações antigas, todas elas que estavam mais harmonizadas com Gaia, com a natureza, não usavam construções com ângulos retos. Nós, ocidentais principalmente, nos tornamos usuários desse tipo de construções com ângulos retos, ângulos de 90 graus, por condicionamento desses seres que nos manipulam e nos controlam, como uma forma de nos manter doentes, nos manter submissos e nos manter sob controle. Então, a orientação dos irmãos pleiadianos é para que no momento do grande evento, no momento que essa grande onda do despertar estiver chegando no nosso Sol, que nós saímos de dentro das casas, saímos das cidades para buscar o campo, onde nós possamos estar em maior harmonia com as forças da natureza e dessa forma conseguir ancorar melhor as energias eletromagnéticas que vão estar chegando e que serão as responsáveis pela nossa ida para a quinta dimensão. Então, nós não precisamos sair de dentro de casa, só que se nós não sairmos dentro de casa, nós corremos o risco de perder o bonde da história, de ficar ali numa frequência vibratória que não vai possibilitar a nossa transição. A orientação dos pleiadianos é sair de dentro das casas e, de preferência, sair das cidades também, buscar o campo. E, de preferência, estar com os pés descalços na terra. Por quê? Porque Gaia precisa dessa energia que vai estar chegando até nós. Se nós não estivermos com os pés na terra, se nós estivermos de tênis, estivermos isolados, estivermos dentro de casa, dentro dos apartamentos principalmente, né, nós não vamos conseguir aterrar essa energia tão necessária para Gaia. Gaia tem em nós as suas antenas. Por isso, nós, seres da luz, fomos levados do futuro lá para o passado da Terra para nós aprendermos a ser humanos e estarmos aqui numa missão essencial, que é ancorar a luz no planeta, ancorar a luz em Gaia. Então nós somos as antenas do planeta. Gaia tem que elevar a sua frequência vibratória. Essa energia que vem do Sol, ela precisa ser ancorada em Gaia, e Gaia não consegue recebê-la sozinha. Ela precisa de nós. Nós somos, assim, os conversores dessas energias, os conversores dessa energia eletromagnética que vem do Sol para o planeta. Nós somos, então, a ponte do arco-íris, que
como dizem os irmãos pleiadianos, a ponte entre o Sol e a Terra. Então nós somos a ponte, nós somos as antenas. E para que nós possamos funcionar, cumprir a nossa função de sermos as antenas, nós temos que, neste momento importante para Gaia, que é a chegada dessa energia, nós precisamos estar descalços, com os pés na terra e, de preferência, em contato com a natureza. Porque se nós estivermos de tênis dentro de um apartamento, dentro da grande cidade, nós não vamos cumprir com a nossa função. Nós não vamos conseguir ajudar a Gaia a elevar a sua frequência vibratória. E aí, de repente, essa onda passa e o planeta não consegue atingir a sua meta de ir para a quinta dimensão. Então, ninguém é obrigado a nada. Mas, se nós usarmos um pouquinho de esperteza aí, nós vamos conseguir ajudar melhor no processo todo, no processo de transição do planeta e da humanidade, com menos dificuldade. Então, acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Muitas pessoas nos perguntam como identificar a chegada dessa grande onda. Essa grande onda de despertar, ela virá como uma tempestade numa tarde de verão. Aquelas tempestades que o céu se escurece e o dia se torna noite. É o momento em que normalmente as luzes se acendem na cidade, né, e cai o céu fica preto com aquelas nuvens escuras e cai aquela tempestade. Então, isso é mais ou menos o que vai acontecer. Nós vamos ter essa grande onda eletromagnética, que é uma onda meio formada por nuvens meio avermelhadas, né? São nuvens que não são nuvens escuras como de uma tempestade, elas são nuvens como de uma aurora boreal ou como de nuvens refletindo o pôr do sol. Então são nuvens assim avermelhadas que nós vamos ver tomando conta do nosso céu, escurecendo o dia, e nós vamos então sentir que aquilo não é chuva. A gente vai sentir a energia eletromagnética no ar, essa energia elétrica no ar, e nós vamos então querer pegar o nosso carro para sair. E a hora que nós demos partida no nosso carro, ele não vai pegar. Nós vamos querer pegar o metrô, mas o metrô não vai estar funcionando. Nós vamos querer pegar uma moto, um ônibus, mas eles não vão estar funcionando. Nós vamos querer ligar para alguém e nós vamos descobrir que não existe linha telefônica funcionando. E nós vamos perceber que não há eletricidade, que não tem internet. Por quê? Porque a energia eletromagnética que vem do Sol vai atingir a Terra é uma energia que tem uma frequência muito alta. E ela vai provocar a inutilização de todas as bobinas, todos os enrolamentos dos motores, todas as bobinas, todos os aparelhos elétricos e eletrônicos deixarão de funcionar. Então, os carros, os ônibus, os trens, os navios, os aviões. Então, vai ter muitos aviões que vão estar no céu que vão cair. Então, tudo que é movido por motor vai deixar de funcionar. Todo o eletrodoméstico vai deixar de funcionar. E tudo que é elétrico vai deixar de funcionar porque nós não vamos ter eletricidade. Por que não vamos ter eletricidade? Porque as turbinas são enrolamentos. As turbinas são compostas de bobinas enroladas que fazem a conversão do movimento em energia elétrica. À medida que a energia eletromagnética destrói essas bobinas, não vai haver geração de energia em usinas térmicas ou hidrelétricas ou nucleares. Tudo vai
parar, tudo vai deixar de funcionar. Então, como descobrir que é o momento de nós sairmos das grandes cidades, sairmos de dentro de casa e irmos para o campo? É a hora que nós percebemos que nada mais funciona. Por isso, os nossos cientistas estão monitorando o Sol através de satélite para saber o que está acontecendo com o Sol. Porque eles querem, quando houver a explosão do Sol, essa explosão, essa energia, não é que o Sol vai explodir e vai virar pedaço, ele vai ter uma explosão que vai emitir uma grande quantidade de massa coronária em direção à Terra, que vai atingir a Terra por inteiro. Vai ser provavelmente a maior explosão de massa coronária que o nosso Sol já teve. E então essa massa coronária essa massa coronal, né? Massa coronal vai atingir o planeta e vai provocar uma destruição de toda a tecnologia que nós temos, e com isso, por isso os cientistas ficam colocando medo na população em relação ao Sol, porque eles ficam dizendo que essas explosões solares poderão destruir toda a tecnologia. A tecnologia é resultado da terceira dimensão, e a nossa ida para a quinta dimensão implica em destruição de toda a tecnologia, sim, porque na quinta dimensão, que é uma dimensão espiritual, nós não precisamos de tecnologia, porque na quinta dimensão nós vamos ter um outro tipo de tecnologia, que é a tecnologia da energia espiritual, e não tecnologia da matéria, como nós conhecemos aqui na terceira dimensão. Essa tecnologia da matéria, ela é totalmente desnecessária na quinta dimensão. Aliás, nas mensagens que esses seres da não-luz fazem, se fazendo passar por seres da luz, eles são mestres em prometer para a humanidade uma evolução tecnológica para a quinta dimensão. Eles acenam numa evolução tecnológica para a quinta dimensão, porque esses seres, eles são tão pegados à matéria que eles acham que evoluir para a quinta dimensão é evoluir tecnologicamente, quando na verdade toda a tecnologia é fruto da terceira dimensão e não cabe esse tipo de tecnologia na quinta dimensão. Então esse é um dos equívocos que esses seres da não-luz, que tentam se passar para os seres da luz, às vezes cometem em suas mensagens. Então, irmãos, essa transição vai acontecer de uma forma bastante intensa, vai vir com uma intensidade muito grande, e todos vão perceber que está acontecendo alguma coisa, vai ser uma mudança significativa no nosso planeta. E a terceira dimensão, como nós conhecemos, as edificações da terceira dimensão, tudo que existe na terceira dimensão vai deixar de existir. A terceira e a quarta dimensão, a partir do momento que houver transição para a quinta dimensão, a terceira e quarta dimensão deverá funcionar no máximo em 72 horas. Deverá, no máximo, ainda resistir, continuar existindo por no máximo 72 horas. Depois ela deixa de existir, e tudo que nós conhecemos em terceira dimensão deixa de existir, até as nossas memórias. Então aqueles que passarem para a quinta dimensão não vão se lembrar que um dia viveram na terceira dimensão. Nós vamos começar vida nova e nós não vamos lembrar quem nós éramos. Vamos passar por uma espécie de uma lavagem cerebral, um apagamento da nossa memória, né? E nós vamos começar uma vida nova na quinta dimensão, com uma identidade nova. Nós vamos reassumir a nossa identidade estelar, como seres estelares que nós somos. Nossa identidade de quando nós viemos para o planeta vai ser reativada, e vai ser como se nós tivéssemos acordado de um sono, e vamos acordar desse sono revivendo a identidade nossa de seres estelares. E então, tudo que é da terceira dimensão será banido desse planeta como se ela nunca tivesse existido. Ok. Temos, então, vou colocar como a última pergunta da noite. Já estamos chegando próximo às 23 horas, que é o término do nosso programa.
A última pergunta, e depois eu deixo as suas considerações finais, os seus recados, tá ok? Que é a seguinte, a Maria quer saber como identificar uma pessoa índigo. Bom, a pessoa índigo, ela tem várias características que nós poderíamos aqui ficar horas definindo essas características, mas para ser mais breve e facilitar a identificação das pessoas, nós vamos dar uma dica. As pessoas índigos são consideradas como são consideradas pelas pessoas técnicas, pelas pessoas ligadas à área de saúde, à área de educação, como uma fantasia dos esotéricos, como um misticismo. E então eles acusam os esotéricos de ficar criando rótulos para as crianças, quando na verdade os índigos existem cientificamente, nós podemos provar cientificamente que eles existem, só que eles existem com outro nome. Então, quem quiser conhecer as características dos índigos, estudem o que são crianças superdotadas, ou crianças com altas habilidades. Existem muitos estudos científicos sobre quem são as crianças com altas habilidades, crianças que fazem uso das múltiplas inteligências, ou crianças superdotadas, e esses estudos estão aí publicados, inclusive estão no nosso blog. O nosso blog é instituto-do-amanhecer.blogspot.com.br. Esse é o blog do Instituto Mensageiros do Amanhecer. E se vocês procurarem lá, existem matérias falando sobre as crianças com altas habilidades ou superdotadas. E existem matérias falando sobre as múltiplas inteligências. Então, as crianças superdotadas ou com altas habilidades, elas fazem o uso das múltiplas inteligências. E todas essas características dos índigos estão lá como características de crianças superdotadas, e falando das altas habilidades e das múltiplas inteligências que elas fazem uso. Então, nós temos vários tipos de índigo diferentes. Se nós formos escrever cada um deles aqui, as características de cada um, nós precisaríamos aí de umas 5 horas. Nós estamos escrevendo um livro sobre isso, que é Desmistificando as Crianças Índigo. Então, nós pretendemos, através desse livro, provar que as crianças índigos existem, provar cientificamente, que elas são chamadas também de crianças superdotadas ou crianças com altas habilidades. Tudo isso está lá no nosso blog para ser lido em várias matérias, e nós podemos dizer que as crianças índigo, elas têm um fator que os técnicos não preveem, que é o fator espiritual. Ou seja, as crianças índigos são crianças superdotadas, têm as características das crianças superdotadas acrescidas de características espirituais. Então, existe uma pedagogia, que é a pedagogia holística, ou pedagogia 3000, que é uma vertente mais aprofundada da pedagogia holística, que é a pedagogia que nós vamos estar utilizando em nossas escolas para lidar com as crianças índigo. Ela é a pedagogia especializada em crianças índigo. Se vocês verificarem, a pedagogia 3000, ela criou novas inteligências, ela codificou novas inteligências. Então, nós tínhamos 9 inteligências, que eram as múltiplas inteligências criadas por Gardner, e nós temos aí mais 4 inteligências novas, codificadas pela pedagogia 3000, e que nos dá, através do cruzamento dessas inteligências, vai nos dar as características das crianças índigo. Então, as características dessas crianças que fazem uso dessas múltiplas inteligências diferem de uma para outra de acordo com as múltiplas inteligências que cada uma faz uso. E então cria uma grande quantidade de crianças índigos diferentes. Então, existem algumas características que são comuns em todas as crianças índigos, mas existem outras características que são específicas de cada um desses tipos índigos. Então,
uma das coisas que as crianças índigo têm, elas são teimosas, elas vieram para quebrar sistemas, elas são muito intuitivas, têm uma sensibilidade espiritual muito grande, e elas são crianças muito sensíveis a toxinas, são crianças que têm uma capacidade de ler o nosso pensamento, de captar o que estão pensando as pessoas à volta delas. Por isso nós temos que ser pessoas exemplo, para que nós não sejamos desmoralizados por agir de uma forma e pensar de outra, porque elas estão a todo momento captando o nosso pensamento. Então, elas têm uma alta sensibilidade em todos os sentidos, e nós precisamos estar atentos a isso. Ok. Agora, por gentileza, Ibiatã, suas considerações finais, a mensagem aqui para os nossos ouvintes da Rádio da Terra. Bem, irmãos, eu quero pedir desculpa por nós nos alongarmos, às vezes, nas nossas explicações, mas é que elas envolvem vários fatores, e se nós formos muito simplistas em nossas respostas, aqueles que estão chegando agora terão dificuldade de entender algumas coisas. Então, devido a isso, a gente às vezes precisa se alongar em nossas respostas para dar um panorama que possibilite a pessoa entender as nossas respostas. E com isso, às vezes, a gente dificulta a resposta para a maioria das pessoas que ficam sem ter as suas perguntas respondidas. Pedimos desculpas em relação a isso e queremos dizer que, como a maioria deve ter percebido das nossas perguntas, das nossas respostas, todas as coisas estão interligadas. Nós não podemos analisar nada de forma compartimentada. A nossa ciência, a nossa civilização cartesiana criou um conhecimento compartimentado, separado por áreas específicas, e separado por especialidades, né? E nós temos hoje uma dificuldade de ter uma visão do todo. E a espiritualidade não trabalha, as crianças índigos e a espiritualidade não trabalha com essas visões compartimentadas, com essa inteligência cartesiana, essa forma de raciocínio lógico cartesiano. Tudo está interligado. Estamos todos interligados, nós fazemos parte de um todo, estamos todos interligados e todas as coisas estão interligadas. Então, nós precisamos perceber que as coisas não existem separadas umas das outras. E temos que começar a mudar a nossa forma de raciocínio, a nossa forma de ver e de pensar sobre as coisas, né? De sentir as coisas. Então, os irmãos podem ter percebido aí, através das nossas respostas, que as coisas estão todas interligadas e que nós temos que, à medida que nós avançamos no nosso conhecimento, nós vamos tendo uma visão do todo, ou seja, o quebra-cabeça vai se montando, as peças vão se encaixando e a gente vai percebendo que tudo é uma só verdade. Maravilha! Ibiatã, então nos resta nesse momento agradecer a sua participação, agradecer também aos ouvintes mais uma vez, peço mais uma vez também desculpas aí pelos problemas técnicos no início do programa, mas já foram resolvidos, coisas aí de talvez interferências do Sol, eletromagnetismo já chegando. Com certeza. Sabe? Então, e depois gostaria que os ouvintes colocassem no chat o que você achou, né, do nosso programa de hoje, e se você gostaria de ter mais bate-papo também com Ibiatã, para que a gente possa convidá-lo novamente para mais uma entrevista e colocar aqui mais aí as novidades pleidianas. Tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Ibiatã, um abraço, boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Com certeza, espero que você também tenha curtido aí o nosso bate-papo de hoje, Ibiatã. Um abraço, viu?
Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de colocar a sua opinião. Se você gostaria de mais entrevistas com Ibiatã, mais bate-papo, mais esclarecimento, que com certeza poderemos convidar novamente.